com o tempo, né? Mas os métodos diferenciais, eles tipicamente envolvem gráficos mais adequados, porque a gente na fisicoquímica gosta de trabalhar com equações lineares, né? Gráficos lineares que a gente consegue obter parâmetros, né? Gráficos mais precisos, né? Então, gráficos mais adequados para os métodos diferenciais envolve a gente entender como a velocidade instantânea oscila de acordo com a concentração daquela espécie num certo instante de tempo. Lembra que conforme o tempo vai passando, a concentração de A também vai variando. Então a gente pode trabalhar gráficos que envolvem a velocidade de reação, daí o nome de leis diferenciais, e a concentração da espécie. Então os métodos diferenciais, né, eles tipicamente empregam gráficos como esse, que envolve aqui o negativo da velocidade instantânea do reagente, né? Então veja que aqui dentro dos parênteses do logaritmo é um número positivo, né? Que esse negativo cancela com o valor negativo da velocidade instantânea. E aqui no eixo X a gente tem o logaritmo da concentração de A. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais detalhadamente, né, por que gráficos como esses são utilizados, tá? Veja uma linearidade bastante evidente aqui para os dados, né, que foram construídos a partir dos dados de concentração em função do tempo e o cálculo, né, das velocidades instantâneas em função do tempo, como eu mostrei aqui nesse gráfico, tá? Então, se a gente fizer aqui um ajuste da reta, né, que liga esses pontos, a gente vai ter, a partir de informações como coeficiente angular, coeficiente linear, a possibilidade de determinar experimentalmente os valores da constante de velocidade e da ordem de reação, tá? Então, essa é de forma mais genérica como graficamente são trabalhados, né, os métodos diferenciais. Vou falar um pouquinho aqui bem rapidamente sobre o primeiro método diferencial que eu mencionei, que é o método do isolamento, e a gente, como sempre, começa explorando um caso geral, né, de uma reação entre A e B, dando C e D. E aqui vamos supor que a gente tem uma lei de velocidade que envolva apenas os dois reagentes, né? E aqui são as ordens de reação com relação a cada um deles. O método de isolamento, né, ele é baseado no fato de que a gente explora quimicamente, né, essa reação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se possível, né, claro, a gente trabalha com grande excesso de todos os reagentes, exceto um deles. Então, por isso que a gente chama de excesso, né, ou de isolamento. A gente isola aquela espécie que não está em excesso, né? Então, por exemplo, nesse caso, A é o único reagente que não está em excesso. Então, nesse caso, né, como B, que é o outro reagente, está em excesso, a concentração naturalmente de
inicial de B é muito maior do que a concentração inicial de A, certo? Então, para um mesmo instante de tempo, enquanto que há uma variação da concentração de A variação proporcional da variação de B é muito pequena, né? Porque vamos supor aqui que a gente estivesse com uma concentração inicial de A de 10 a menos 3 e a variação e a concentração inicial de B é 1 molar, por exemplo, né? Então, uma diferença de 1000 vezes aqui. Devido à estequiometria, né? Se não tiver uma diferença de 1000 aqui na estequiometria, que isso raramente existe, né? A gente teria para um mesmo instante de tempo um consumo proporcionalmente muito maior de A do que de B, né? Então, nesse instante de tempo, a gente pode considerar que a concentração de B praticamente não varia em relação à concentração de A, né? Então B tem uma concentração praticamente constante ao longo do período de tempo estudado, tá? Então, matematicamente, a gente aproxima aqui o B em qualquer instante de tempo estudado ali da reação, ela é praticamente igual à concentração inicial de B, né? A variação é muito pequena em relação ao número inicial. E assim a gente considera um valor constante matematicamente. Então esta lei de velocidade genérica, que a gente não sabe ainda quais seriam esses valores aqui das ordens de reação e a constante de velocidade, essa equação pode ser reescrita, pode ser simplificada, né? Então, como é que ela se simplifica, né? Ela se simplifica porque agora isso daqui é uma constante, né? Então a gente tem aqui um caso em que A fica isolado dessa equação, né? Isso daqui varia conforme o tempo, mas isso daqui a gente considera constante. Isso daqui também é uma constante que a gente não conhece, mas é uma constante, né? Então isso daqui não varia no tempo praticamente e A varia no tempo, A fica isolado, né? Então nessas condições, né, em que a gente tem uma aproximação dada, nesse caso, da grande excesso, né, da concentração de todos os reagentes, exceto um deles, a gente tem uma condição chamada de condição de pseudo-ordem, né? São reações chamadas de reações de pseudo-ordem, porque aqui praticamente a gente tem na prática, né, apenas a velocidade da reação em termos da ordem com relação ao reagente A, tá? Então, matematicamente, a gente inclui a concentração de B